Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e eu tô aqui mais uma vez para fazer uma indicação de livro aqui no quadro do Estante Planetária. E hoje o livro do qual eu vou falar e indicar também é um livro da ficção científica. Sou apaixonada por ficção científica e se trata, pode parecer estranho, mas sim, o título dele é uma pergunta. E essa pergunta é: androides sonham com ovelhas elétricas? Bom, esse é realmente o título. A gente também costuma encontrar ele apelidado como Blade Runner por se tratar da obra que deu inspiração ali para o filme Blade Runner. Bom, pessoal, o escritor desse livro é o escritor norte-americano Philip K. Dick, e ele se trata de um escritor importantíssimo para o gênero da ficção científica e também para os subgêneros. No seu legado, ele deixou algumas obras que foram muito importantes para inspirar conceitos ou até filmes, séries. Então, apesar de ter sido publicado no ano de 1968, várias das questões discutidas ali no livro se demonstram bem atuais. O autor discute a questão da destruição ambiental, a preservação da fauna e da flora, a questão inclusive da colonização de outros planetas como uma segunda opção, né, uma segunda chance da humanidade de fazer as coisas darem certo, depois de já destruir a Terra. Então, em resumo, a história acompanha a vida do policial e aposentador de androides Rick Deckard, que vive aí numa São Francisco pós uma guerra nuclear, né? O ambiente é descrito como bem devastado, muita poeira, muita poluição e altos níveis de radiação. O livro foca bastante na questão ambiental, né? Depois da guerra, quase nada sobrou vivo. A gente tem pouquíssimos animais vivos. Então você consegue ver, através dos diálogos e também dos pensamentos do Rick, que o fato dele viver ali naquela situação e de não ter um animal de verdade, que naquela sociedade, para aquela sociedade é uma questão de status muito alto se ter um animal de verdade, né? E às vezes você lê e fica na dúvida, será que alguém realmente tem um animal de verdade? Porque muitos podem estar simplesmente falando que sim, enquanto se tratam de animais elétricos. A tecnologia chegou num ponto em que sim, um animal pode muito bem parecer completamente real e se tratar de um robô. Então, os androides aí citados no título, né, androides sonham com ovelhas elétricas, seriam na verdade robôs humanoides que foram sendo criados ali ao longo do tempo, até antes da guerra, e foram sendo aperfeiçoados, chegando num ponto em que distinguir um androide de um ser humano se tornou praticamente impossível. Esses androides serviam ali praticamente como forma de mão de obra escrava. E um ponto importante para a história é que alguns desses androides, né, que estavam ali trabalhando não, sendo obrigados a trabalhar para os seres humanos nessas colônias, acabaram por ver, né, eles têm uma certa inteligência emocional, eles sentem medo, sentem dor. Apesar de se tratarem de robôs, eles são compostos por matéria biológica e quase tudo neles é humano, né? Então, alguns deles acabam se rebelando e fugindo para a Terra numa tentativa de chegar aqui na Terra e viver normalmente. E é aí que entra o nosso personagem principal, que se trata de um aposentador de androides, que no caso aqui aposentar significa matar. Porque justamente as pessoas que ainda vivem ali na Terra veem esses androides como uma grande ameaça. Então, uma vez que Deckard tem um sonho muito, muito ambicioso de poder comprar uma ovelha de verdade e não uma elétrica, ele acaba aceitando um trabalho ali que um detetive, né, colega dele, acabou não conseguindo completar porque ele foi ferido durante o processo de aposentar 8 androides, restando ali 6 androides para serem aposentados. A questão fica um pouco mais complicada quando Deckard fica sabendo que esses androides se tratam de um novo modelo, né, mais ainda parecido com os seres humanos, né, já que uma parte crucial aí do detetive Deckard envolvia essa identificação, né, de quem eram os androides e quem seriam os humanos, uma vez que seria
muito bom a gente ter o máximo de certeza, ele tem o máximo de certeza de que ele não estaria assassinando um ser humano. Então essa nova unidade cerebral aí, a Nexus 6, trouxe um grande desafio nessa caça desses androides. E também trouxe um dilema, né? Trouxe uma mudança de pensamento do Deckard em relação aos androides. Então, ao longo da história, você vai tendo uma perspectiva um pouco diferente do inicial, pelo menos eu tive, em relação aos androides. E também o Deckard acaba entrando numa questão assim um pouco filosófica e começa a questionar, né? Ele percebe que existe uma linha muito, muito, muito tênue entre o real e o fabricado. Quando ele percebe que os androides talvez sim se tratem de seres empáticos, sentimentais. O livro apresenta diversas cenas e situações que te fazem pensar bastante sobre a humanidade em diversos aspectos, né, de diversos pontos de vista. E muitas vezes você se pergunta assim, se você fosse o Deckard, se você fosse o John Whistler, se você fosse alguma daquelas pessoas, ou se você fosse um androide, como você reagiria àquilo. Então é isso, eu acho que esse é um livro muito, muito interessante. Se você ficou interessado, se você já leu, deixa aí nos comentários. Se você acha que eu esqueci alguma coisa interessante e fundamental do livro, também pode deixar aí nos comentários. Aproveita para deixar sua curtida e, se puder, fique em casa.